Olá, eu sou a professora Kátia de Matemática e hoje nós vamos aprender sobre o sistema de numeração decimal e os números naturais. O sistema de numeração decimal. Ele é o sistema posicional, tá? O sistema de numeração decimal posicional, que nós chamamos normalmente de sistema de numeração decimal, que também é conhecido como sistema de numeração indo-árabico, tá? Ele tem esse nome indo-árabe porque ele foi criado pelos hindus e divulgados no Ocidente pelos árabes. Então, é a forma de estar utilizando esse nome. Ele é um sistema posicional porque a posição é muito importante. Se eu mudar o número de posição, isso altera o valor. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 23, ele é diferente do número 32, tá? Porque a posição é muito importante. E esse é um sistema decimal porque ele tem 10 números, 10 símbolos, 10 algarismos que nós utilizamos para representar todos os números possíveis. Então, no sistema de numeração decimal, a ordem, como eu falei, ela é importante e nós sempre analisamos da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Eu vou mostrar com bastante calma isso daqui a pouco. Os números que nós utilizamos, os algarismos ou os dígitos que nós utilizamos para representar qualquer número é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 10 dígitos ou 10 algarismos que são utilizados para representar qualquer valor no sistema de numeração decimal. Aonde é que nós utilizamos esses números naturais? Nós utilizamos na contagem. Então, quando você quer contar algo que você tem, você quer contar quantos brinquedos, quantas balas, dinheiro, você usa os números para contagem. Você usa também para ordem. Fulano chegou na competição em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Você usa para códigos, como por exemplo o CEP da sua cidade, o número da sua casa, é uma forma de código. E aí nós podemos trabalhar também com arredondamentos, tá? Pessoal, o número decimal, ele não tem vírgula, é um número que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, o número 3045, tá? Quando eu falo arredondamento, é que eu quero dizer um número aproximado. Eu não quero escrever 3045. Eu posso dizer que isso aqui é aproximado, o valor 3.000, tá? É aproximadamente 3.000. Uma forma de estar simbolizando o aproximadamente é colocar, em vez de ser o sinal de igual, eu posso colocar esses dois tios aqui. Então, olha, 3045, aproximadamente 3.000. E aí existe uma regra para a gente estar fazendo arredondamento. Como eu queria utilizar o maior número aqui, que era o 3.000, eu olhei o próximo número, o número que vinha depois. O número que está vindo depois do 3.000 é o 0. E aí ele chega nessa minha classificação aqui, ó. O algarismo à direita for menor do que 5, mantemos o algarismo da ordem. Então, se esse meu próximo número for menor do que 5, então se ele for 0, 1, 2, 3 e 4, nós vamos manter. E se o algarismo à direita for igual ou maior do que 5, então se eu tenho aqui 5, 6, 7, 8 e o 9, nós vamos aumentar, tá? Nós vamos colocar para cima. Então, usando aqui um outro exemplo, se eu tenho aqui, vou usar também o 3.000, mas se eu tenho 3.810 e eu quero arredondar, então eu vou dizer que eu tenho aproximadamente 4.000. Porque o primeiro número que vem à direita do valor do 3 aqui, do 3.000, é um número maior do que 5. Então, eu vou colocar para cima. Agora, se o meu interesse fosse arredondar para 3.800, pegar aqui, ó, 3.810, eu posso dizer que ele é aproximadamente 3.800. Porque eu olhei
a casa aqui depois do número 8. A casa que vem depois do número 8 é o número 1. Então, ele está aqui na nossa primeira característica. Ele é menor do que 5, então nós vamos manter a classe. A sequência dos números naturais. Pessoal, os números naturais é uma sequência infinita de números. O que eu quero dizer com isso? Não importa se eu conseguir imaginar o maior número. Pensem no maior número que você conhece. O maior de todos. Eu posso somar 1. Eu sempre vou ter um número depois dele. Então, é aqui que nós estamos dizendo, ó, ele tem sempre um sucessor. Ele tem sempre alguém que vem depois dele. Então, por maior que seja esse número, ele sempre vai ter um número depois dele. É por isso que eu digo que esse número, ele é infinito, tá? Nós representamos os números naturais com a letra N, com esse tracinho aqui, ó, N de naturais. E aí nós começamos com o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante, ó. 3 pontinhos é que eu estou indicando que isso vai para infinito, tá? Eu tenho infinitos números aqui. Então, como eu falei para vocês, aqui eu consigo estar estudando a parte da ordem e da classe. As 3 primeiras ordens são da unidade, dezena e centena. A partir das próximas 3, o sexto, o quinto e o quarto lugar, ele já está na classe do milhar, tá? Então, nós temos aqui 1000. A partir da sétima, então, a sétima, oitava e nona, eu já estou no milhão. Depois, eu vou para bilhão, depois eu vou para trilhão, quadrilhão e assim por diante. A cada 3 ordens, nós mudamos de classe. E aí, quando eu falei para vocês, lembra que a ordem importa muito? Então, se eu colocar um número aqui, por exemplo, 5, 5, 5, 5. Ó, eu tenho o número 5.555. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Para cada um desses números, eu tenho 5 unidades, tenho 5 dezenas, 5 centenas e mais 5 de milhar. Eu vou escrever aqui na outra tela. Olha, é isso que eu estou falando. Eu tenho 5.000 mais 500 mais 50 e mais o número 5 mais 5 unidades, tá? Isso tornou o número 5.555. Tá vendo que é isso que eu falei que o local é muito importante? Como esse número aqui é um número só, ficou o mesmo valor repetindo, né? O número 5 mudando só a ordem, não dá para notar muito. Mas vamos utilizar um outro número. Vou pegar um número aqui um pouquinho maior. Vamos colocar aqui um número aleatório. Então, olha, eu tenho 9 unidades, 0 dezenas, 8 centenas, 7 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar, 5 centenas de milhar, tenho 3 unidades de milhão e 2 dezenas de milhão. Lembra, a dezena vai formar o número 20, né? 2 dezenas vale 20. Então, eu tenho 23.567.809. Esse é o número que nós construímos, tá? Então, vai depender da posição cada um desses valores. E aí eu posso criar números enormes. Eu posso estar aqui, como eu disse, ir lá para casa do quadrilhão, quinquilhão e assim por diante. Então, aqui, como eu trouxe até do trilhão, vamos criar um número utilizando o trilhão. Então, vamos colocar aqui 100 trilhões, 23 trilhões. Então, aqui eu tenho ó, 123 trilhões. Eu tenho 100 unidades, tenho 2 dezenas e 3 unidades de trilhão. Vamos aqui para o bilhão. 374 bilhões. Então, 300, 3 centenas, 7 dezenas e 4 unidades de bilhão, 800, e vou repetir esse número, e 23.555.809.
567.809. Então, observem, eu fiz número utilizando o trilhão, o bilhão, milhão, milhar, o mil, e as nossas centenas aqui, que são da primeira ordem. Se você fosse arredondar este número, qual seria o arredondamento que nós iríamos utilizar? Se eu estivesse olhando para o trilhão, eu posso dizer que eu tenho aproximadamente 100 trilhões, porque o número que vem depois é o número 2, e o número 2 está lá na classificação abaixo de 5. Espero que com essa explicação tenha ajudado vocês a compreender como funciona o sistema de numeração decimal e os números naturais. Até a próxima!